aula de hoje eu vou falar sobre cadeia alimentar, pirâmide ecológica e teia alimentar. Vem comigo, vamos lá. Então, revisando o assunto da aula anterior, eu falei para vocês que nós temos o átomo, né? O átomo ele vai se unir através principalmente de ligações covalentes, né? Formando as moléculas. As moléculas orgânicas elas vão estruturar as unidades celulares. Essas unidades celulares elas se diferenciam por ter formatos e funções específicas, formando assim tecidos, tecido epitelial de revestimento, tecido conjuntivo de sustentação, tecido muscular de contração, tecido nervoso de controle. Né? Então, cada órgão ele vai ter essa estrutura do seu epitélio, do seu tecido conjuntivo, do seu tecido muscular, do seu tecido nervoso, e a união desses diferentes órgãos vão estar formando sistemas cardiovascular, sistema respiratório, sistema excretor, sistema tegumentar, que forma a pele, né, que são formados por diferentes tecidos. A união desses sistemas vão gerar o organismo. Quando eu analiso o organismo somente uma única espécie, eu chamo de população. Quando eu faço uma análise, né, das relações entre eles, entre várias espécies de animais, sejam vegetais, insetos, outros animais, a gente chama de comunidade biológica. Certo? Então vamos lá. Quando a gente fala dentro de um grupo de animais, dentro de uma comunidade, a cadeia alimentar, a gente fala de uma sequência linear de organismos em que um vai transferir alimento, vai servir de alimento para o seguinte, tá? E são representados com um elo de uma corrente. Então vamos comigo, ó. Eu tenho os produtores, que são seres autótrofos que produzem alimento para si, mas grande parte não é aproveitada por os chamados consumidores primários, tá? Então tem o consumidor primário, que é aquele que ingere diretamente dos produtores. Consumidor secundário, que vai se alimentar do consumidor primário, e o consumidor terciário, que vai se alimentar do consumidor secundário, e assim sucessivamente. Pode ter um consumidor quaternário, tá? Beleza. Todos eles, todos os produtores, consumidor primário, secundário, terciário, eles servem de alimento daqui dos decompositores, tá? Os fungos e bactérias, que vão decompor a matéria orgânica, fazendo com que a matéria orgânica volte a ser reaproveitada pelos produtores, tá certo? Então nota que é uma organização linear, tá? E quando a gente fala sobre os decompositores, aqui chama muito a atenção, né, da importância de bactérias que vão decompor resíduos de petróleo, né, se ocorrer algum acidente. Então tem estudos de 2020 mostrando a importância dos decompositores, de se estudar os decompositores, beleza? Quando a gente fala de um ser servindo de alimento para o outro, a gente fala sobre níveis tróficos. Tróficos, trofismo no caso, trófos, é alimentação. É um alimento, um ser vai servir de alimento para o outro, tá certo? Então eu tenho aqui os produtores vão servir de alimento para os consumidores primários, que servem de alimento para os consumidores secundários, que assim serve para os consumidores terciários ou quaternários, e a partir daí a matéria decomposta de todos os níveis retorna para o produtor. Tanto o que é as excretas quanto o próprio animal, o próprio ser, o próprio produtor ali que morreu. Tá certo? Tudo vai ser reaproveitado para o produtor e voltar para a cadeia alimentar. Tá? Quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente sempre analisa com estruturas gráficas também, tá? Que que organiza essa ordem desde os produtores, os consumidores, até o processo aí de decomposição. Tá? Então nós temos aqui os primeiros produtores,
depois nós temos consumidores primários, consumidores secundários, terciários. É uma representação gráfica, que é importante a gente estudar. E cai no Enem. A primeira é relacionada à pirâmide ecológica, relacionado ao fluxo de energia, tá? Esse fluxo energético, tá certo? Ele vai ser estudado, tá certo? E nós vamos observar o seguinte. Então, temos aqui os produtores. Nota que ele tem uma produção de energia, 40.000 quilocalorias por metro quadrado por ano, né? Mas que só vai ser aproveitado pelo consumidor seguinte menos de 10%. Tá certo? Aqui pode ser, na verdade, entre 10% e 15%, chegando no máximo 20%. Né? Aqui está mais de 10%, né? 10% seria 400 quilocalorias, então está um pouco mais, tá certo? Então está maior. Beleza. Então, há um aproveitamento energético, nem toda a energia que é produzida vai ser aproveitada pelo consumidor primário, então vai variar entre 10% e 15% no máximo que é aproveitado, tá certo? E no consumidor seguinte, né, que a gente observa aqui, ó, também tem uma perda de energia nesse processo e ele só aproveita só 40 quilocalorias por metro quadrado por ano, a partir do consumidor primário. O consumidor secundário só aproveita uma parcela. Então, nota que forma-se aqui, portanto, uma pirâmide, tá certo? Essa pirâmide, ó, eu tenho os produtores com uma quantidade maior de energia e vai decaindo conforme vai seguindo para os próximos níveis tróficos, os níveis de alimentação. O outro é a biomassa. Então, anteriormente foi a energia, agora é a biomassa, que é a quantidade de matéria orgânica disponível. Tá? Nota que eu tenho uma árvore, tá? Tem uma quantidade de matéria orgânica disponível, que é a biomassa, e para o próximo nível, tá? Vai havendo uma redução dessa quantidade de matéria orgânica que vai sendo mantida, tá certo? Beleza, nota que a pirâmide, novamente, a base é larga e vai reduzindo conforme vai subindo os tróficos. Agora, chama a atenção o seguinte, pode cair no Enem, tá? Eu tenho pirâmide ecológica alimentar de números. Eu posso seguir o mesmo padrão de pirâmide com a base larga, tá certo? Na qual eu tenho aqui 1.000 gramíneas, que vão servir de alimento para 200 lagartas, e essas 200 lagartas para 20 pássaros, tá certo? Agora, nota aqui, eu posso ter 2 árvores, até uma árvore, tá, servindo de alimento para 200 lagartas. Então, essa não é uma pirâmide perfeita, mas a ideia é que ela é invertida, tá? E a pirâmide de número, ela pode se apresentar de uma maneira invertida, tá? Então, quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente fala dessa direção linear, tá? Todos os decompositores agindo sobre todos os níveis tróficos, mas fazendo com que as substâncias retornem para a cadeia alimentar. Quando nós falamos de um nível mais complexo, que são as interações que se intercruzam, tá, entre os animais, a gente chama de teia alimentar. Aqui vai dar um exemplo, né? Quer dizer, vários animais, né, se relacionando, né? Que eu vou explicar melhor no próximo gráfico. Formando assim uma teia, ela não é retilínea, ela é mais complexa e se intercruza entre eles, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos a imagem do Chris Evans, comparando com a minha, né? Ponto 2 de gatos, meu Deus. Tá? Vamos saber por que o Chris Evans está aqui. Vamos lá. Então, ó, presta atenção. Aqui eu tenho o produtor, tá? E nota, eu tenho um grilo que consome o vegetal, é o consumidor primário. Então, nota, ó, eu tenho o produtor, eu tenho o consumidor primário, que eu boto como C1, tá? Ele serve de alimento para o pássaro, que é o consumidor secundário, que por sua vez serve de alimento para o jacaré, consumidor terciário, que por sua vez serve de alimento para a onça, consumidor quaternário. Tá certo?
mas nós podemos analisar de outra maneira, tá? Se eu pego aqui o produtor e o pássaro come direto, agora o pássaro ele é consumidor primário, tá? O jacaré deixa de ser consumidor terciário nesta organização, ele vai ser o consumidor secundário. A onça, que era o consumidor quaternário, passa a ser o consumidor terciário. Então tem que ter muito cuidado na análise da teia alimentar, tá? O grilo, ele é um consumidor primário, né? Mas o peixe, olha o que o peixe pode ser. O peixe, tá? Ele pode ser, se ele comer o grilo, ele é consumidor secundário. Ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Mas se ele ingerir direto o vegetal, aí a gente vai chamar ele de consumidor primário. Tá certo? E assim vai sucessivamente, né? O grilo, ele vai servir de comida para o sapo, que por sua vez vai servir de comida da cobra, que vai servir por sua vez de comida da águia, tá certo? A árvore, eu tenho a anta comendo consumidor primário, o jacaré sendo consumidor secundário. Mas nota, ó, vamos colocar aqui o homem, né? O homem ele pode entrar em qualquer, assim como os outros animais também podem entrar em qualquer nível trófico, o homem também. Se ele ingerir direto, tá, o produtor, a gente considera o homem como consumidor primário. Tá? Se ele ingerir a partir do grilo, tá? Pô, que nojo! A gente vê várias culturas que se alimentam de insetos. A gente coloca o homem como consumidor secundário. E assim sucessivamente. O homem pode comer o jacaré e se transformar no consumidor quaternário. E assim, então, nota que a análise da teia alimentar é mais complexa. Tá? Então, aqui, ó, Wakanda para sempre. Tá? Obrigado, gente. Valeu!